Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Josimar, espero não estar ofendendo nenhuma organização, nenhuma entidade ou qualquer órgão nesse sentido, lendo esta obra de Jiddu Krishnamurti, que eu tenho grande apreço, na forma de fazer o meu audiobook e poder ouvir durante o trabalho, que é o que eu já venho fazendo, e agora compartilhando também com os amigos que estudam Krishnamurti, seus ensinamentos que são extremamente claros, concisos, abrem a nossa mente, né, como um machado mesmo. Então, eu peço desculpas se eu ofendi alguém. É a leitura do livro A Arte da Meditação. Muito obrigado e boa áudio leitura. Numa tentativa de se evadir dos seus conflitos, o homem tem inventado diversas formas de meditação. Porém, todas elas se baseiam, quer no desejo, na vontade ou na ânsia por obter algo, o que implica conflito e o emprego de esforço, a fim de alcançar determinados resultados. Esta luta, consciente e deliberada, sempre se circunscreve nos limites de uma mente condicionada, que não possui liberdade. Todo esforço empregue na meditação constitui a sua própria negação. A meditação consiste no término da ação do pensamento. Só então pode chegar a existir toda uma dimensão temporal. Repetindo, a meditação consiste no término da ação do pensamento. Só então pode chegar a existir toda uma dimensão intemporal. Toda meditação que envolve esforço deixa de ser meditação. Não se trata de nenhum ato de realização, nem algo que deva ser praticado diariamente, de acordo com um sistema ou método qualquer para a obtenção de um fim almejado. Ao contrário, toda a imaginação e medida devem cessar. A meditação não constitui um meio para atingir um fim, é um fim em si mesma. No entanto, aquele que medita deve deixar de existir para que a meditação possa ocorrer. A meditação não é uma experiência nem uma lembrança erguida em torno de um dado prazer futuro. Aquele que experimenta move-se sempre dentro dos limites das suas próprias projeções de tempo e pensamento. Uma vez inserida nos limites do pensamento, a liberdade não passará de uma ideia e uma fórmula. O pensador jamais poderá alcançar o movimento da meditação. A meditação diz respeito ao presente, enquanto que o pensamento pertence sempre ao passado. Toda a consciência é pensamento, porém o estado de meditação não ocorre dentro das suas fronteiras. A meditação consciente é somente o ato de redefinir ainda mais esses limites, destruindo assim toda a liberdade. Mas somente em liberdade poderá haver meditação. Se não meditardes, sereis sempre um escravo do tempo, cuja sombra é a dor. O tempo é sofrimento. A meditação não é via para experiências únicas nem excepcionais. Essas experiências conduzem ao isolamento e aos processos auto-encarcerados da memória, e estão sujeitos ao tempo, o que constitui a negação da liberdade. O vale mais parecia um carpete de flores, e os declives achavam-se repletos de uma abundância multicolorida delas.
tão abundantes quanto a vastidão da terra com todas as suas cidades, verdes prados, pastos, bosques e cidades. Lá estavam tão ricas e belas quanto o próprio vale. Todavia, tanto a abundância da natureza como o homem estão destinados a morrer e a surgir de novo. A abundância da meditação não é reunida pelo pensamento, nem pelo prazer que o pensamento gera, mas acha-se para além da flor e da nuvem. A partir disso, a abundância torna-se tão imensurável quanto a flor e a beleza. Contudo, jamais se encontram neste lado da sua manifestação. Sem amor não pode existir silêncio. Para o poderes compreender, permanecei imóveis. Para o poderes compreender, permanecei imóveis. A mente meditativa é aquela que se encontra em silêncio. Não se trata do silêncio que a mente pode conceber, nem o silêncio de um entardecer calmo, mas o silêncio que sobrevém quando o pensamento, com todas as suas imagens, palavras e percepções, cessa completamente. Essa mente meditativa é a mente religiosa, a mente da religião que não é tocada pela igreja, pelos templos, nem pelos cantos. A mente religiosa é a explosão do amor. Esse amor não comporta qualquer separação. Para essa mente, longe é perto, não é um, nem muitos, mas sim esse estado de amor em que toda a divisão cessa, da mesma forma que só a beleza não cabe na avaliação das palavras. Só a partir deste silêncio é que a mente meditativa pode atuar. Meditar é tornar-se vulnerável. Essa vulnerabilidade não tem passado nem futuro, ontem ou amanhã. Somente o que é novo pode ser vulnerável. A meditação é uma das maiores artes na vida, talvez mesmo a maior, mas provavelmente não pode ser ensinada. Nisso reside toda a sua beleza. Não possui técnica alguma, nem autoridade sequer. Quando nos observamos e, por meio dessa observação, aprendemos acerca de nós próprios, sobre o modo como caminhamos, comemos, aquilo que dizemos, toda a bisbilhotice, ódio, ciúme, de tudo isso ficarmos cientes, sem escolha. Tal processo fará parte da meditação. Assim, a meditação pode ocorrer quando nos sentarmos no autocarro ou caminhamos pelos bosques com sua luz e sombras, ou então quando escutamos o canto dos pássaros e olhamos para o rosto de nossa esposa ou filho. É curioso como a meditação se torna de todo importante. O seu processo não conhece começo nem fim. Assemelha-se a uma gota de chuva que conglomera todas as correntes de água, os vastos rios, as quedas de água e os oceanos. Essa gota de água alimenta a terra e o homem. Sem isso, a terra tornar-se-ia um deserto. Sem a meditação, o coração torna-se um deserto, um terreno baldio. Meditação é descobrir se o cérebro, com todas as suas atividades e experiências, pode ficar em absoluto silêncio. Não de modo forçado, porque no momento em que o forçamos deverá passar a existir dualidade, a entidade que diz: para poder fazer experiências espantosas tenho que observar a tranquilidade. Tal entidade jamais o conseguirá. Mas se começarmos a pesquisar, a observar e a escutar todos os movimentos do pensamento com as suas condicionantes, as suas buscas, os seus medos,
o seu prazer e observarmos o modo como o cérebro opera, perceberemos de que modo o cérebro se torna absolutamente silencioso. Esse silêncio não é um sono, mas uma coisa tremendamente ativa e imóvel. É um enorme dínamo que trabalha na perfeição, dificilmente produzindo ruído. O ruído só existe quando há fricção. Silêncio e imensidão andam juntos. A vastidão do silêncio é a imensidão da mente, em que não existe um centro. Meditação é o trabalho árduo e exige a mais elevada forma de disciplina, e não conformação. Imitação ou obediência, a disciplina que sobrevém por meio da atenção constante, não só das coisas relativas a nós externamente, como também interiormente. Assim, a meditação não é uma atividade de isolamento, mas a ação da vida diária, uma ação que exige cooperação, sensibilidade e inteligência, sem estabelecermos as fundações de uma vida correta, a meditação torna-se uma fuga e, portanto, não tem valor nenhum. Um viver correto não significa seguir a moral social, mas liberdade com relação à inveja, à cobiça e à busca do poder. Tudo que gera inimizade, a liberdade disso não sobrevém pela atividade da vontade, mas pela atenção para com isso, por meio do autoconhecimento. Sem conhecermos as atividades do eu, a meditação torna-se excitação sensual e, portanto, possui muito pouco significado. A procura de experiências transcendentais, mais amplas e mais profundas, é sempre um modo de escapar à realidade de o que é, do que nós próprios somos, a nossa própria mente condicionada. Por que razão haverá uma mente inteligente, desperta, liberta de ter uma experiência qualquer? Luz é luz, ela não pede por mais. Se vos preparardes deliberadamente para meditar, isso deixará de ser meditação. Se fizerdes ser bons, jamais a bondade poderá florescer. Se cultivardes a humanidade, ela deixará de o ser. Meditação é a brisa que entra quando deixais a janela aberta. Porém, se o fizerdes deliberadamente e a convidardes a entrar, ela jamais surgirá. Em meditação, temos de descobrir se existe um fim para o conhecimento e também se existe liberdade do conhecimento. Coisa extraordinária é a meditação. Se existir algum tipo de compulsão ou esforço a fim de ajustar o pensamento, tratar-se-á de imitação, o que tornará tudo um fardo fastidioso. O silêncio, que é desejo, deixa de se esclarecer quando se torna a busca de visões e experiências. Então conduz à ilusão e à auto-hipnose. Somente por meio do florescimento do pensamento e do seu consequente término, a meditação poderá ter significado. O pensamento só pode florescer em liberdade e não através dos padrões sempre crescentes do conhecimento. O conhecimento pode conferir novas experiências e uma enorme sensação. Porém, uma mente que procura experiência de qualquer tipo é imatura. Maturidade é ser livre de toda a experiência e deixarmos de nos sujeitar à influência do ser e do não ser. A maturidade da meditação consiste em libertar a mente de conhecimento, porque este molda e controla toda a experiência. A mente,
que é uma luz para si mesma, não necessita passar por nenhuma experiência. E maturidade é a ânsia por experiências mais elevadas e vastas, conquanto a meditação é o errar pelo mundo do conhecimento e ser livre dele para poder mergulhar no desconhecido. Temos de descobrir por nós mesmos e não através de quem quer que seja. Tivemos a autoridade de mestres, mas se realmente quiserdes descobrir o que é a meditação, tereis de abandonar completamente toda a autoridade. Não sei se alguma vez notastes que quando prestais completa atenção, ocorre um estado Nessa de silêncio. atenção não existe fronteira nem centro algum, como aquele que se acha atento e consciente. Essa atenção, esse silêncio, é um estado de meditação. Meditar é transcender o tempo esse que é a distância que o pensamento percorre na sua realização. Esse percurso está sempre confinado ao velho modo, sendo feito com uma vestimenta nova, com umas novas vistas, porém sendo sempre a mesma estrada que conduz a lado nenhum, exceptuando a dor e ao sofrimento. Somente quando a mente transcende o tempo é que a verdade deixa de ser uma abstração. Então, a bênção deixa de ser uma ideia derivada do prazer e torna-se uma realidade não verbal. O esvaziamento dos conteúdos temporais da mente constitui o silêncio da verdade, e percebê-lo é agir. Desse modo, não há divisão entre o ver e o fazer, pois nesse intervalo nasce todo o conflito, tristeza e confusão. Aquilo que não possui tempo é eterno. A meditação não é um meio para um fim, mas ambos, meio e fim. A meditação, que é a destruição da segurança, possui uma enorme beleza. Não a beleza das coisas reunidas pelo homem nem pela natureza, mas a beleza do silêncio. Esse silêncio é o vazio a partir do qual todas as coisas ocorrem e em que passam a existir. Ele é incognoscível. Nem o intelecto, nem a sensação podem abrir caminho para atingir, e todo método para esse efeito é invenção do espírito de cobiça. Todos os caminhos e meios do eu calculista devem ser completamente destruídos. Todo avanço e recuo, cujos procedimentos pertencem ao tempo, devem terminar sem conhecimento do amanhã. Meditação é destruição. É um perigo para todos quanto desejem levar uma vida superficial, uma vida de imaginação e mito. A meditação da mente, que se encontra completamente silenciosa, constitui a bênção que o homem sempre procurou. Nesse silêncio ocorre a verdadeira diferença. A meditação não tem começo nem fim. Nela não existe realização nem insucesso, nem arrecadação nem renúncia. É um movimento sem finalidade, além do espaço e do tempo. Experimentá-la equivale a negá-la, porque aquele que experimenta está ligado ao tempo e ao espaço, ligado à memória e ao reconhecimento. O terreno para a verdadeira meditação está nessa consciência passiva, que é a liberdade total da autoridade, da ambição, da inveja e do medo. A meditação não possui qualquer sentido, qualquer que seja o significado que se lhe dê, sem esta liberdade nem autoconhecimento. Enquanto subsistir uma forma de escolha, não poderá existir autoconhecimento. A escolha implica conflito, conflito que impede a compreensão do que é. Vaguear em torno de fantasias ou de credos românticos não é meditação. O cérebro deve despir-se de todo mito, de toda ilusão e segurança, e enfrentar a realidade da falsidade de tudo isso. Não existe distração. Tudo é um movimento da meditação. A flor está tanto na forma como no perfume, na cor e na beleza, num todo. Agora, despedaçai-a em pedaços, seja verbalmente ou por via de fato, e ela deixará de ser uma flor, mas somente a lembrança do que era, o que certamente não é a flor.
A meditação é a ausência da consciência resultante do tempo e do espaço. O pensamento, como cerne da consciência, não pode de forma nenhuma provocar esse silêncio. O término desse intrincado e sutil mecanismo deve ser espontâneo, sem depender de nenhuma recompensa nem garantia. É o único modo de o cérebro permanecer sensível, vital e sereno. Faz parte da meditação o cérebro compreender as suas atividades superficiais e ocultas. Nisso consiste a base da meditação, sem o que ela se torna uma atividade vazia de significado, conducente à autoilusão e à auto-hipnose. O silêncio é essencial para que ocorra a explosão da criação. A meditação floresce na bondade, sem ser propriamente virtude, cujo lento cultivo exige tempo, nem ser expressão de respeitabilidade social e sem representar a chancela da autoridade, a beleza da meditação está no perfume do seu desabrochar. Como poderá haver alegria na meditação se ela provir do desejo do sofrimento? Como poderá ela florir se a procurarmos através do controle, da repressão ou do sacrifício? Como poderá desabrochar das sombras do medo ou da ambição do desejo de fama? Como poderá florescer a sombra da esperança ou do desespero? Tudo isso deve ser abandonado de modo espontâneo e natural, sem remorsos. A meditação não se presta a erguer muros de defesa ou de resistência, para em seguida fenecerem. Tampouco é ela talhada segundo um método ou sistema. Qualquer sistema padroniza o pensamento, mas todo o conformismo impede o florescer da meditação. Para que ela desabroche, é preciso haver liberdade e findar daquilo que é. Sem liberdade, não há autoconhecimento. E sem autoconhecimento, a meditação não pode ocorrer. Por mais vasto que seja o alcance do pensamento em sua busca de conhecimento, ele continuará a ser estreito e medíocre. A meditação não reside no processo aquisitivo e expansivo do saber, mas viceja na liberdade total e termina no desconhecido. A meditação não tem assento no tempo. O tempo não pode produzir a mutação. Pode produzir uma mudança, mas toda mudança necessita, por sua vez, de nova mudança. Do mesmo modo que toda a reforma, a meditação que brota do tempo é sempre fator de limitação, e nisso não pode haver liberdade nenhuma, mas sem liberdade sempre haverá necessidade de escolha e conflito. Perceber é fazer. O intervalo existente entre o perceber e o fazer é perda de energia, de que necessitamos para perceber que em si mesmo é fazer. Ser mundano é evitar o mundo. Morrer significa amar. A beleza do amor não reside nas recordações do passado, nem nas imagens do amanhã. O amor não tem passado, nem futuro. Aquilo que o tem é a memória. O pensamento é prazer, coisa que não é amor. O amor e a paixão residem bem para além do alcance da sociedade, que sois vós. Morram e estará presente. A meditação é aquela luz da mente que clareia o caminho para a ação. Sem essa luz não pode haver amor. A meditação é um movimento no e do desconhecido. Nós não estamos presentes, mas somente o seu movimento. Somos demasiado insignificantes ou grandiosos, muito ou pouco significativos para o seu movimento. Ele não possui nada na retaguarda nem na sua frente. É essa energia que o pensamento, enquanto matéria, não pode tocar. O pensamento é perversão, pois é um produto do ontem. Preso na labuta dos séculos, é consequentemente confuso e obscuro. Façam o que fizerem,
conhecido não poderá esticar o braço para tocar o desconhecido, e a meditação constitui um ato de morrer para o desconhecido. Meditar é perceber o que é e transcendê-lo. Meditar é perceber o que é e transcendê-lo. Olhem e escutem em silêncio. O silêncio não é o término do ruído. O clamor incessante da mente e do coração não sofre término no silêncio. Não se trata do produto ou resultado do desejo, nem pode ser congregado pela vontade. A consciência no seu todo é um movimento incansável e ruidoso, estabelecido dentro das fronteiras da sua própria formação. Dentro destas, o silêncio e a quietude representam o término momentâneo da tagarelice, porém trata-se de uma qualidade de silêncio tocada pelo tempo. O tempo é a memória, e nele o silêncio pode ser curto ou extenso, porque ele pode medi-lo, dar-lhe espaço e continuidade. E nesse caso torna-se numa outra forma de entretenimento. Todavia, isso não é silêncio. Tudo que for congregado pela ação do pensamento ainda se encontra dentro da área do ruído, mas o pensamento não pode, de modo nenhum, tornar-se tranquilo. Ele pode construir um retrato do silêncio e dar-lhe forma e adorá-lo, do mesmo modo que faz com tantas outras imagens da sua criação. Mas a forma desse silêncio é a sua própria negação. Os seus símbolos representam a verdadeira negação da realidade. O pensamento deve permanecer imóvel para que o silêncio possa ocorrer. O silêncio é sempre novo, mas o pensamento não é. E, sendo velho, provavelmente não poderá penetrar no silêncio que se renova constantemente. Se o pensamento tocar o novo, este tornar-se-á velho. Olhem e comuniquem neste silêncio. O verdadeiro anonimato é procedente desse silêncio. Não existe outra forma de humildade. Os vaidosos serão sempre vaidosos, ainda que entreguem os trajes da humildade que os torna ásperos e frágeis. Nesse silêncio, a palavra amor adquire um significado completamente diferente. Este silêncio não está acolá, mas onde o observador estiver ausente. Somente a inocência pode ter ardência. O indivíduo inocente não sofre, pois não encerra sofrimento nenhum, muito embora possa ter vivenciado 1 milhar de experiências. Não são as experiências que corrompem a mente, mas aquilo que deixam para trás, os resíduos e as cicatrizes, e lembranças que se acumulam e amontoam e desse modo dão origem à mágoa. Esse sofrimento é tempo, e onde existir tempo, não pode haver inocência. A paixão não nasce da infelicidade. Esta consiste na experiência da vida diária, uma vida de agonia e de todo um mole de prazeres, medo e incerteza. Não podemos escapar das experiências, porém, não é preciso que elas criem raízes no solo da mente. Essas raízes fazem despertar problemas, conflitos e luta constante. Mas não há saída disso, exceto pelo morrer a cada dia para todo o passado. Somente a mente que possui clareza de entendimento pode ser apaixonada, e sem paixão não podemos contemplar a brisa por aflorar entre a folhagem, nem o resplendor do brilho da luz na água. Sem paixão não existe amor. O amor só pode existir quando o pensamento permanece imóvel. Essa imobilidade não pode ser criada de nenhum modo pelo pensamento. O pensamento só pode juntar imagens, fórmulas e ideias. Porém, esta quietude não pode ser tocada pelo pensamento. Este é sempre velho, ao passo que o amor não.
O organismo físico possui a sua própria inteligência, que é entorpecida pelos hábitos do prazer. Esses hábitos destroem a sensibilidade do organismo, o que, por sua vez, entorpece a sensibilidade da mente. Uma mente assim pode permanecer alerta numa determinada direção estreita e limitada, e ainda assim ser insensível. A profundeza de uma mente assim, encerrada dentro das ilusões e imagens, é mensurável. A sua própria superficialidade é o seu fulgor. Para meditarmos, precisamos de ter o organismo leve e inteligente. A relação entre o organismo e a mente meditativa assenta num ajustamento constante pela sensibilidade, porque a meditação necessita de liberdade e esta é a sua própria disciplina. Somente em liberdade pode haver atenção. Possuir consciência da desatenção é estar atento. A completa atenção é amor. Só ela pode perceber, e o perceber é fazer. O desejo e o prazer culminam na dor, mas o amor não contém dor. O pensamento que dá continuidade ao prazer, esse sim contém a dor e fortalece-a. O pensamento está permanentemente em busca do prazer, desse modo convidando o sofrimento. A virtude cultivada pelo pensamento é a natureza do prazer em que residem o esforço e toda a aquisição. O desabrochar da bondade não se acha no terreno do pensamento, mas sim na liberdade da dor. O término da dor é amor. Aquilo que temos estado a fazer é parte da meditação. Tudo o que temos de fazer consiste em obter consciência do pensador e não tentar resolver a contradição, mas produzir integração entre o pensamento e o pensador. O pensador é a entidade psicológica que acumulou experiência na qualidade de conhecimento. Ele é o centro limitado pelo tempo, resultante da constante influência ambiental. Bom, como eu fui interrompido por um trator, eu vou retomar a leitura de onde eu acho que eu estava. Afinal de contas, é tudo ao vivo. E o fluxo de veículos aqui é surpreendente. Mas o lugar é muito bonito e tá chuviscando e tá bem gostoso. Retomando a leitura então. Aquilo que temos estado a fazer é parte... Infelizmente está molhando a tela do celular. Eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu retorno à leitura. Muito bem, agora longe dos ruídos e da água, vamos lá. Aquilo que temos estado a fazer é parte da meditação. Tudo o que temos de fazer consiste em obter consciência do pensador e não tentar resolver a contradição, mas produzir integração entre o pensamento e o pensador. O pensador é a entidade psicológica que acumulou experiência na qualidade de conhecimento. Ele é o centro limitado pelo tempo, resultante da constante influência ambiental, e a partir desse centro ele olha, pensa e experimenta. Enquanto não entendermos a estrutura e anatomia desse centro, sempre deverá existir conflito, mas uma mente em conflito não poderá entender a profundidade nem a beleza da meditação. Na meditação não pode haver pensador.
o que significa que o pensamento deve findar. Esse pensamento que é impelido a seguir em frente pelo desejo de adquirir um resultado. A meditação nada tem a ver com o alcance de um resultado. Nem é questão de respirar de modo particular, nem olhar para o nariz, nem despertar poder para executar determinados truques, nem qualquer tolice ou imaturidade dessas. A meditação não é uma coisa apartada da vida. Quando conduzimos um carro... Opa, só um momento. Quando conduzimos um carro ou nos sentamos no autocarro, quando conversamos sem nenhum assunto ou quando caminhamos muito recatadamente pelo bosque ou observamos uma borboleta ser levada pelo vento e prestamos atenção a tudo isso sem escolha, isso faz parte da meditação. Sem meditação não existe autoconhecimento e sem isso não há meditação. Desse modo, devemos começar por saber o que somos. Não podemos ir longe se não começarmos perto, sem compreendermos o processo diário do pensamento, do sentimento e da ação. Por outras palavras, o pensamento deve entender o seu funcionamento. Devemos poder perceber como o pensamento funciona dentro do campo do conhecido. Não podemos pensar com respeito ao desconhecido. Aquilo que conhecemos não é real, porque o objeto do conhecimento só existe no tempo. Ser-se livre da rede do pensamento é a preocupação mais importante, e não o pensar acerca do desconhecido. A mente é o resultado do processo do pensamento, resultante do tempo, e o processo do pensamento deve findar. A mente não pode pensar naquilo que é eterno e sem tempo. Portanto, a mente tem de ser livre do tempo. O processo temporal da mente deve ser dissolvido. Só quando a mente estiver liberta completamente do ontem e deixar de usar o presente como meio para alcançar o futuro, será capaz de receber o eterno. Portanto, o nosso interesse na meditação reside no conhecimento de nós próprios, não só superficialmente, como todo o conteúdo da consciência oculta e, igualmente, a consciência interior. Sem conhecimento de tudo isso e sem sermos livres do seu condicionamento, provavelmente não podereis ultrapassar os limites da mente. É por isso que o processo do pensamento deve cessar, e para tal tem que haver autoconhecimento. A meditação é o começo da sabedoria, a compreensão da nossa mente e coração. Meditar é ser-se inocente com relação ao tempo. A meditação não é um escape do mundo, nem é uma atividade fechada sobre si mesmo, isoladora, mas consiste na compreensão do mundo e nas suas expressões. O mundo possui muito pouco a oferecer, à parte a alimentação, roupas e abrigo, e o prazer com seus enormes tormentos. Meditar é vaguear para longe desse mundo. Temos de ser completamente estranhos a ele, porque, nesse caso, o mundo adquire significado e beleza dos céus e da terra, torna-se uma constância. Então o amor deixa de ser prazer. Daí provém toda a ação que não consiste num produto da tensão, nem da contradição da busca de auto-preenchimento, nem do conceito de poder. Sem tomarmos uma atitude deliberadamente a fim de meditarmos, isso tornar-se-á um brinquedo da mente. Se nos determinarmos a pôr fim à confusão e à tristeza da vida, isso tornar-se-á uma experiência da imaginação, mas não meditação. Tanto a mente consciente como a inconsciente não devem tomar parte no seu processo, não devem nem mesmo ter noção da extensão da beleza da meditação, porque se estiverem, bem que podeis ir ver uma novela romântica que terá o mesmo valor.
Na atenção total da meditação, não há lugar para o saber, para o reconhecimento, nem para a lembrança do que ocorreu. Tanto o tempo como o pensamento terão de terminar. Repetindo, tanto o tempo como o pensamento terão terminado completamente, porque isso forma o centro que delimita a sua própria percepção. No momento de clareza, o pensamento desvanece-se, mas o esforço consciente para o experimentar e a sua lembrança consiste na palavra do que foi. A palavra nunca é facto atual. Nesse momento, que não pertence ao tempo, o fim é imediato. Mas esse fim não tem símbolo e não pertence a nenhuma pessoa, a nenhum Deus. Meditar é descobrir a existência de um campo não contaminado pelo conhecido. Meditação é o desabrochar da compreensão. Está não repetindo, meditação é o desabrochar da compreensão. Esta não se situa nos limites do tempo, porque o tempo jamais trará entendimento. A compreensão não é um processo gradual de reunir pouco a pouco através da paciência e do cuidado. A compreensão é agora ou nunca, é um clarão destrutivo e não uma coisa insípida. Tememos esse despedaçar e por isso, consciente ou inconscientemente, tratamos de o evitar. A compreensão pode alterar todo o curso da nossa vida, o modo de pensarmos e agirmos. Pode ser agradável ou não, porém constitui um perigo para todo relacionamento. Mas sem compreensão, o sofrimento só trará continuidade. O sofrimento termina unicamente por intermédio do autoconhecimento, o conhecimento de todo o pensamento e sentimento, todo o movimento do consciente e daquilo que permanece oculto. A meditação é a compreensão da consciência, a oculta e a exposta, bem como a compreensão do movimento que reside para além de todo o pensamento e sentimento. Nós dificilmente escutamos o latido de um cão, o choro de uma criança ou sequer o riso de um homem que passa. Separamos-nos de tudo e nesse isolamento observamos e escutamos todas as coisas. Tal separação é destrutiva por conter em si todo o conflito e confusão. Se escutardes o som daqueles sinos, com um silêncio completo, viajareis através dele. Ou melhor, o som transportar-vos-á pelo vale e para além da colina. A beleza disso só pode ser sentida quando vós e o som não estão separados, mas fazei parte dele. Meditação é o fim dessa separação, sem ser pelo ato da vontade nem do desejo. A meditação não é uma coisa separada da vida, mas a própria essência da vida, do viver diário. Escutar aqueles sinos, ou o riso daquele camponês que passa com a sua mulher, escutar o som da campainha da bicicleta da menina que passa. Isso é toda uma vida que a meditação expõe, e não somente um fragmento dela. A meditação é a ação do silêncio. Meditação é a liberdade do pensamento, o movimento no êxtase da verdade. A meditação é a total libertação da energia. A crença é tão desnecessária quanto são os ideais. Ambos dissipam a energia necessária para o acompanhamento do desdobramento daquilo que é. Tanto as crenças como os ideais são evasivos de fato, mas pelo escape não pode haver fim para o sofrimento. O fim do sofrimento está na compreensão do fato, momento a momento. Não existe sistema nem método que possibilite tal compreensão. Somente através da consciência, sem escolha, repetindo, não existe sistema nem método que possibilite tal compreensão. Somente através da consciência, sem escolha de um fato, isso acontecerá. A meditação que segue um sistema consiste no evitar o fato que sois,
mas é infinitamente mais importante compreender-vos a vós mesmos sobre a constante mudança acerca de vós próprios, do que meditar a fim de encontrar Deus ou obter visões, sensações ou outras formas de entretenimento. Na meditação não existe sequência nem continuidade, porque isso implica tempo, espaço e ação dentro desse campo. A nossa mente está condicionada a aceitar o tempo e o espaço, mas nesse movimento a ação produzirá sempre contradição e, portanto, conflito. Assim é a nossa vida. Mas poderá a ação alguma vez libertar-se do tempo, de modo que não resulte arrependimento nem antecipação, o movimento de busca para frente ou para trás da ação? Perceber é agir. Não se trata de primeiro perceber e depois agir, mas antes um perceber que em si mesmo é ação. Não existe elemento nenhum de tempo nisso, de modo que a mente é sempre livre. Esta manhã, a qualidade da meditação era inexistente, esvaziamento total do tempo e do espaço. Isso era um fato e não uma ideia, nem um paradoxo de especulação contraditória. Sentimos essa estranha vacuidade quando a raiz de todos os problemas se desvanece. Essa raiz é o pensamento, e o pensamento que divide e sustenta. Na meditação, a mente torna-se verdadeiramente vazia do passado, porém, pode utilizar esse passado como pensamento. Isso ocorre o dia todo, e durante a noite o sono consiste no esvaziamento do ontem e, portanto, a mente raia aquilo que é intemporal.